Os juros no Japão não param de subir e fica aquela grande questão: será que a mãe de todas as bolhas está prestes a explodir, né? Será que o carry trade vai acabar? E na verdade, no capítulo de hoje, eu quero dar uma visão um pouco contrária a isso, que talvez não esteja no seu radar. Mas antes de mais nada, eu quero pedir desculpas pela minha voz aqui, que realmente eu fiquei rouco, mas eu vou tentar fazer esse capítulo assim mesmo. Vamos ver se eu acabo publicando isso ou não. Primeiramente, a gente precisa falar sobre a taxa de juros no Japão, que de fato ela subiu, ela vem subindo para os padrões japoneses de uma forma basicamente astronômica, né, principalmente ali depois da pandemia, e chama atenção os de 30 anos, né, os de 10 anos também subindo, até os de 2 anos subindo também. Mas nada percentualmente falando, não é uma coisa muito alta, né, como os Estados Unidos, por exemplo, ou mesmo o Brasil. Mas para padrões japoneses isso chama muita atenção, justamente por conta de todos os bonds que estão hoje dentro do sistema bancário japonês. Só que agora é aquela questão: todo mundo se pergunta se isso vai fazer com que o carry trade no Japão acabe, né? Porque você está pegando o capital barato no Japão em iene cada vez mais fraco e tentando fazer trades, né? Principalmente em dólares, reciclando isso nos mercados externos e também nos Estados Unidos. E, em princípio, se isso se quebrar por conta dos juros muito altos no Japão, você tem que levar esse capital de volta, fazendo com que você acabe derrubando os mercados nos Estados Unidos. E aí você tem aquele grande medo, que é exatamente, né, que é representado por esse tweet aqui, falando justamente, né, que é o movimento que a gente chama de unwind, né, do yen carry trade, onde você agora tem que repatriar esse dinheiro. Mas eu já expliquei em vários capítulos como que isso, na verdade, já foi, obviamente, visto, né, quem tem bilhões de dólares acompanha justamente esse tipo de movimento e ele simplesmente move para outros lugares. Então não é aquela coisa matemática, né, que todo mundo está esperando, inclusive, provavelmente, se todos estão esperando que esse movimento ocorra, provavelmente, talvez não seja bem o que vai acontecer. Mas antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre liquidez do mundo, né, como que ela é formada e como ela afeta os seus investimentos, principalmente numa voz um pouco menos rouca do que a minha hoje, nós temos aqui o nosso Substack com vídeos como esse, que eu faço de segundas às sextas-feiras gratuitamente, e também na nossa Universidade Omnimacro você pode ver aqui em detalhes, né, toda a parte da liquidez mundial e também acompanhar o nosso portfólio Omnimacro. Então já chegamos ali aos 20% esse ano, desde o dia 4 de abril, mas membros podem ver também toda a movimentação das alocações e todos os links estão na descrição abaixo. Então, é importante a gente voltar a falar sobre o iene, né? Para o carry trade acontecer, o iene ele precisa ser fraco, certo? Para você poder justamente usar uma moeda que fica cada vez mais barata, porque você está pegando empréstimo justamente nessa moeda. Só que a gente já falou sobre esse assunto diversas vezes. Agora, eu quero dar aqui, talvez, alguns argumentos para que você tem uma visão um pouco diferente, né, do que está de fato acontecendo e não caia somente na narrativa de que tudo vai entrar em implosão e a economia japonesa vai necessariamente, ou até de forma iminente, entrar em colapso justamente pela geopolítica. E talvez seja um ponto que muitas pessoas não estão falando nesse exato momento. Então aqui é importante entender que o iene ele vem ficando mais fraco, né, desde a pandemia, da mesma forma que os juros vêm subindo. Então, se você pegar realmente no longo prazo, o iene saiu aqui daquela paridade que se conhecia culturalmente, né, de 100 ienes para $1, inclusive facilitava o cálculo ali de cabeça, né? Era praticamente a cultura do Japão era assim, mas agora isso mudou. Então os japoneses já estão se acostumando ali com iene a 150, 140, 160, mas é claro que isso ao longo do tempo pode ir mudando, né? Ficando cada vez mais fraco. E isso afeta a inflação, mas também permite uma perpetuação do carry trade a partir do momento em que os juros estão altos, mas também o iene está um pouco mais fraco. Então são vários outros fatores. Isso aqui é uma análise muito simplista. Mas agora o que eu quero dizer qual é o caso que nós podemos fazer de que, na verdade, o Japão pode durar muito mais tempo do que muitos imaginam. É a grande parte geopolítica, principalmente agora com esse conceito de desglobalização e descooperação, blocos se formando e esses blocos
garantem determinados privilégios que hoje estão totalmente focados em garantir o acesso ao sistema eurodólar. Ele está ficando cada vez mais personalizado e mais político, né? Esse é um grande movimento que está acontecendo. Então, nesse exemplo aqui, você viu recentemente na Argentina como que a proximidade entre o Milei e o Trump fizeram com que o Scott Bessent literalmente desse carta branca e dissesse o seguinte: olha, se tiver qualquer problema de estabilização na moeda, né, no peso argentino, nós vamos fazer o famoso Fed Swap. Na verdade, não foi nem o Fed Swap, ele foi feita pelo próprio Tesouro, né, porque existe uma briga interna ainda dentro dos Estados Unidos, mas isso é para outro capítulo. Mas qual que é a ideia? A ideia é que os Estados Unidos, usando a sua maior influência sobre o dólar, apesar dele não ter controle sobre a moeda, ele vai escolher os melhores parceiros para fazer as suas devidas parcerias. Então, se você hoje tem a Sanai Takaichi no Japão, que acabou de tomar o poder, e ele é basicamente, né, muitos vão dizer que ele é um Trump de saia, né, japonesa, você vê que esse tipo de colaboração pode fazer com que, com certeza, quanto mais o Japão jogar, né, e muitos chamam o Japão de vassalo dos Estados Unidos ou parceiro dos Estados Unidos, mas ele é o maior detentor de bonds hoje, ele faz essa reciclagem. Então está no interesse dos Estados Unidos garantir que isso continue, porque, afinal de contas, dentro dos Estados Unidos, você tem todo o interesse político em fazer com que a bolsa não caia. Afinal de contas, todas as aposentadorias dos americanos dependem justamente dessa dinâmica dos fluxos passivos, coisa inclusive que eu expliquei no capítulo de ontem, né, quando eu falei dos cheques ali de $1.000 para as contas de investimento dos recém-nascidos americanos, né, a partir de 2025 a 2028. E isso, com certeza, coloca o Japão como um dos candidatos a receberem algum tipo de ajuda caso você tenha algum problema de liquidez, pela configuração do sistema eurodólar, certo? Então, os meus aliados, eu nunca vou congelar os bonds que eles têm, é diferente da Rússia, diferente de um outro país que eu tenha desavenças. Então, esses blocos vão fazendo com que esse jogo geopolítico funcione. Então, independente do lado que você esteja, se você acha que isso é bom ou se é ruim, isso pouco importa. O que interessa é para onde vai a liquidez do mundo e como isso afeta os seus investimentos. Agora, ontem teve um anúncio muito interessante, né, nos Estados Unidos, no sentido da desregulamentação que envolveu a área do setor automobilístico, que é o chamado o CAFE, né, que é o Corporate Average Fuel Economy, ou seja, você precisava ter uma série de adaptações das montadoras no objetivo de chegar àqueles índices baseados em emissões, né, na atmosfera, que muitos alegam, aqueles que são contra isso, eles alegam que isso engessou demais a indústria automobilística e fez com que praticamente todos os carros se pareçam exatamente da mesma forma, né? Diferente do design maravilhoso, né, que você tinha nos anos 60, 70, 80, etc. Hoje todos os carros são mais ou menos naquele mesmo formato, com os mesmos para-choques, SUV, etc. E deixando tudo muito mais monótono. Mas teve um motivo, né? É justamente adaptar-se pela área, a composição do automóvel, para que isso pudesse chegar naqueles índices de emissão. E a partir de agora, o Trump anunciou que isso vai cair. Agora, o que isso tem a ver com o Japão em si? É porque o Japão ele foi um dos grandes focos, né, de atenção do formato de vários veículos que, na verdade, não podem entrar nos Estados Unidos, apesar do gosto que o americano tem pelo carro japonês. Então, você vem aqui nos Estados Unidos, você tem Honda, Toyota, várias marcas, é simplesmente um dos que mais vendem nos Estados Unidos. Porém, caminhonetes como essa daqui, que você, inclusive essa caminhonete específica, ela viralizou na internet porque é uma caminhonete de extremo baixo custo, certo? Só que a sua venda, baseado nesse padrão, né, do café, no CAFE, a sua venda é proibida nos Estados Unidos justamente baseada nessa legislação. Tem uma série de coisas técnicas, né, não sou especialista no assunto, mas o Trump também fez com que esse tipo de restrição pudesse cair para que fábricas japonesas pudessem continuar se instalando nos Estados Unidos, mas agora focado em produzir
esses modelos menores, que foi exatamente o que foi anunciado ontem também, né? Existe um modelo específico, inclusive no Japão, que a gente chama de Kei, né? São os Kei, que o Trump até falou assim, these are cute cars, né? Carros bonitinhos, etc., que são aqueles carros super conhecidos no Japão, que são os carros compactos, né? Aquelas coisas meio quadradinhas. Se você já foi ao Japão, com certeza você vai ver esse tipo de design aqui, né? E tem muitas pessoas que assistem o canal também vindo do Japão. Esse aqui é um típico carro japonês. Então, esse carro, tecnicamente, pela área, pela composição dele, etc., tem uma série de restrições que não permitem que esse tipo de modelo possa vir aos Estados Unidos, ou uma caminhonete, como eu mostrei aqui anteriormente, né, que literalmente custa frações, por exemplo, só essa caminhonete aqui, ela teria um custo ali de $15.000, por exemplo, né, ou $20.000 chegando nos Estados Unidos. Alguns falam de $10.000, e que é bem distante dos preços que são praticados hoje nos Estados Unidos. Então, a grande questão é que você está percebendo várias mudanças e isso favorece demais, não somente o Japão, mas outras montadoras, só que você vê como que isso vai aproximando esses dois países no intuito de criar uma certa sustentação, inclusive numa balança comercial, o que atrai mais dólares entrando no Japão, baseado na economia real de produtos, né? A gente fala muito do mercado financeiro, mas é a economia real, com a sua balança comercial, que vai acabar também definindo e mudando muito desses fluxos. Então a gente sempre tem que levar em consideração essa parte. A gente não pode ficar totalmente baseado numa análise simples de você olhar gráficos como esse, porque uma decisão específica, principalmente na parte geopolítica, vai fazer com que esse gráfico mude de uma hora para outra. Então, nem tudo é uma análise gráfica. Nós estamos diante de um mundo onde literalmente fronteiras, né, onde é uma frase, inclusive, muito usada pelo Michael Lavery, se você está diante de uma época onde nós estamos mudando as linhas de fronteiras entre países, seria ridículo você não esperar que a geopolítica mudasse radicalmente as linhas desses gráficos macroeconômicos. Então, como sempre, a gente precisa ficar sempre atento, né, para não cair naquelas narrativas muito clássicas de simplesmente olhar as taxas de juros e chegar à conclusão de que, opa, se subiu, não dá mais para fazer carry trade, todo mundo vai sacar da SP500 e vão repatriar o dinheiro para o Japão. Então não é aquela coisa tão automática, principalmente quando você tem vontades políticas muito fortes de que esse movimento, na verdade, não aconteça. Mas a gente precisa sempre ver a cena dos próximos capítulos, porque a história do Japão ela já é bem mais comprida, né, e duradoura do que muitos imaginam.